Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. Nesse dia 7 de novembro de 2019, a Sedufisme completa 30 anos. E isso não é pouca coisa. Afinal, são 3 décadas de uma entidade cuja matéria-prima é a luta política coletiva. E isso deve ser sempre lembrado e celebrado. Nessas 3 décadas, muitas foram as lutas, os desafios, os enfrentamentos e, especialmente, muitas foram as pessoas que marcaram essa história e que toparam, abraçaram essas tarefas. E é pensando nisso, pensando em ouvir essas histórias, dos atores dessas histórias, que nós iniciamos aqui uma série de pontos de pauta especiais sobre os 30 anos da Sedufisme. E nessa edição, por óbvio, começaremos pelo princípio de tudo, pelo começo, pela década que marca o nascimento da Sedufisme enquanto entidade sindical dos professores da UFSM. E para isso contamos com a presença do professor João Pedro Gil, diretor da Sedufisme entre os anos de 1990 e 1994, e também com a presença do professor Ricardo Rondinel, diretor da Sedufisme entre 1992 e 1996, falando desse primeiro período. Eu sou Rafael Balbueno e o nosso ponto de pauta de hoje é a primeira década de história da Sedufisme. Professor João Pedro Gil, professor Ricardo Rondinel, agradeço a atenção e a disponibilidade de vocês em conversar conosco. Para começar, eu queria perguntar para vocês justamente, partindo do princípio, quais foram os principais desafios desse processo que foi fundar um sindicato, que foi fundar a Sedufisme. Olá, é uma honra para mim estar aqui nesse momento, celebrando os 30 anos desse sindicato que foi construído, como tu disseste, numa luta coletiva, abraçando um período muito difícil na conjuntura brasileira, né? Tem uma peça do Antônio Bivar, agora tu falasse em atores e eu me lembrei, tem um dramaturgo brasileiro, a peça Cordélia Brasil, uma peça censurada naquela época, que diz, em determinado momento, assim: o começo é sempre difícil, vamos começar de novo. E era essa a ideia do sindicato naquela ocasião. Um começo difícil, não tínhamos um espaço, a gente não tinha infraestrutura alguma, pois o Rondinel também pode colaborar nessa história das condições físicas, né? Lembrávamos dos boletins que eram feitos naquele mimeógrafo a álcool. Então, era um período muito difícil que a gente foi agregando os professores nesta luta coletiva que ali se colocava como uma posição muito forte, né? Como uma posição dos professores, dos docentes da universidade, combater toda uma conjuntura que, na época, realmente não tinha a universidade de qualidade, a universidade gratuita, a universidade pública, como prioridade. Então, nós tínhamos que trabalhar nesse sentido e, justamente com a força do coletivo, tínhamos essa bandeira de luta. E aí juntamos professores, aos poucos foram agregando, assim, eu lembro Carlos Alberto Robinson, eu lembro da nossa presidente, querida Berenice Corsetti, né, em 2 gestões, ficamos com ela aqui. Enfim, até a nossa luta, essa chama inicial começou a ter um espírito. Tem os cartazes do início, que eram justamente cartazes do Malso, que tratava cartazes que a gente divulgava assembleias em períodos de greve. Então, retratava muito isso, essa força coletiva, essa chama que estava nascendo ali naquele período conturbado da vida nacional. Então, na verdade, foi isso. Foi um conjunto de forças de docentes que estavam muito focados
nessa questão da universidade pública, de qualidade, gratuita e socialmente dirigida. Era esse o nosso enfoque. Professor Rondinel, para o senhor, os principais desafios desse processo? Bom, uma satisfação muito grande de encontrar aqui o professor João Pedro, nosso companheiro e amigo de muitos anos, né? São 30 anos de SEDUFSM, mas o movimento docente nacional e em Santa Maria, ele tem muito mais que 30 anos. Eu cheguei no Brasil em 1980 e estudei na URGS. E lá na URGS, na Faculdade de Arquitetura, existia um núcleo docente da URGS. E pela informação que eu tenho, a história do movimento docente vem desde os anos 70. A UFCM foi fundada nos anos 60. E ela foi fundada numa época em que existiam poucos docentes. Os primeiros docentes entravam na universidade tipo por convite. Depois apareceu o concurso público. E o desafio dos anos 80 foi o desafio da redemocratização, né? A passagem dos governos militares para os governos civis. E em Santa Maria existia a Associação de Professores Universitários de Santa Maria. Nós éramos sócios da PUSB. Só que existia um debate dentro da PUSB quando nós adquirimos o direito conquistamos o direito à sindicalização, porque era uma associação docente. E existia um grupo que não queria que a associação docente se transformasse num sindicato. Na época, a CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores, englobava os sindicatos. E, na verdade, existiam duas correntes, né? Uma corrente que não queria que a associação fosse um sindicato, que não aceitava a condição do professor do trabalhador, e outra corrente que queria isso, a tal ponto que a decisão da PUSB foi não passar a ser parte do Sindicato Nacional. E Santa Maria, por mais foi a exceção em todo o Brasil, foi a única associação docente que se negou a participar do Sindicato Nacional. Mas existia um grupo de professores pequeno, não é? Que entendeu que Santa Maria não poderia ficar afastada do movimento nacional. E é por isso, então, que em 89, naquela assembleia, que foi dirigida pelo Clóvis Guterres, então esse grupo de professores decidiu fundar, né, criar uma seção sindical. Aliás, a primeira, o Antissindicato Nacional é formada por seções sindicais. É a primeira seção sindical do Sindicato Nacional. E a primeira criada com CNPJ do antes, porque nós não tínhamos CNPJ. Não tinha. Então foi uma decisão muito difícil, porque nós não tínhamos nada. Todo o patrimônio que foi construído ficou lá na PUSB. As contribuições, tudo ficou lá. Então nós começamos praticamente do zero, né? A primeira diretoria que assumiu, acho que são heróis, porque não tinha praticamente nada. A gente não tinha nem contribuição. O nosso fichário era desse tamanho. Era contribuição em caixinha, né? Em caixinha. Assim, tinha um livro de ouro, o pessoal dava de quando em quando, né? Mas não tinha dinheiro para nada, praticamente. Então, eu, na época, nos anos 90, 91, por aí, eu não era muito próximo do sindicato, mas eu fui quase que convocado, né? Na verdade, comecei a aparecer mais na greve de 91, né? Que foi a particularidade que tem esse momento com hoje. A grande diferença é que nesse momento nós tínhamos uma luta diária pela sobrevivência. Por quê? Porque a inflação era muito elevada. E havendo inflação elevada, né, que chegou a quase 100% ao mês, era sobrevivência lutar porque tu tivesse alguma correção de salários, né? Então, o sindicato se caracterizava por pressionar o governo para que tivesse aumento salarial, né? Esse era o objetivo. Esse era um dos objetivos. Era sobrevivência. Era sobrevivência, né? E na greve de 91, então, o Israel também participava ali. E foi ele que me levou, na verdade.
E acabei participando, e aí, no final da greve, a Berenice disse, bom, agora vocês já participaram do comando de greve, agora vai ter a diretoria, então vocês assumam. A Berenice foi nossa primeira presidente. E naquela época era muito difícil as coisas. Por quê? Porque a grande maioria de nós era professor auxiliar ou professor assistente. Então, a nossa organização era professor auxiliar, professor assistente. O Arreo estava sentado ao meu lado e me dizia, olha o proletariado lá embaixo. Porque não tinha doutores, né? Não tinha os titulares. Que, na verdade, nós tínhamos uma separação entre os professores. Nós tínhamos professores estatutários, ainda, né? Que ganhavam bem, e nós tínhamos professores seletistas, e nós éramos seletistas. Nós tínhamos carteira assinada, fundo de garantia, contrato, podíamos ser demitidos a qualquer momento. Então, naquela época existiam praticamente dois segmentos de professores, né? Os mais ricos e os mais pobres. Né? Os mais ricos eram os estatutários que ganhavam mais, e os mais pobres eram os seletistas. Então, eram duas categorias. Os professores mais novos, né? Os auxiliares, que eram graduados, e os assistentes, que eram os mestres, que já estavam começando a fazer queriam fazer o doutorado, afinal a única forma de crescer era essa. E então isso impulsionou muito, porque nós tivemos uma grande adesão, um grande pulo, um grande salto na greve de 91, porque eram 150 e poucos afiliados. Sim. E a instituição tinha em torno de 1000 professores, mais ou menos, e existia a PUSME e a seção sindical, e tendo ela poucos filiados, ela conseguiu inserir Santa Maria no movimento nacional, depois de um tempo, né? Veio o pessoal de Pelotas. Exatamente. E aí nós conseguimos entrar num movimento que durou mais de 100 dias. Mais de 100 dias. Foi uma greve, como a gente comentava antes, com muita assembleia, com muita convocatória, com muita divulgação, com muitas idas a Brasília para participar, e aí era importante isso. Participava das reuniões do Comando Nacional de Greve, né, com idas a Brasília. Recordo que eu passei 2 semanas em Brasília, representando aqui a seção sindical, o que contribuiu muito para tanto a minha formação como a interlocução com o movimento docente nacional. Então, Santa Maria tinha representação e eu trazia para cá, para as assembleias, aquilo que estava sendo discutido. E era uma discussão que, me recordo assim, que varava noites. Era cada relato, cada comunicado que saía, até uma vírgula era discutida para justamente não perder aquele ponto de vista de agregação, aquele ponto de vista de unidade na luta, né? Então, teve muita participação naquele período ali. E que foi um período marcante, porque daí, como o professor Rodinel coloca, foi né, uma vitória, né, nessa greve, e que era um governo que não estava levando em conta todo esse movimento, essa luta dos professores, estavam deixando para lá esta luta pela universidade pública, né? Então foi muito importante aquele momento. Essa é a conhecida greve dos 100 dias, correto? A greve dos 100 dias, no governo Fernando Collor. Fernando Collor, pois exatamente. Então. Várias memórias apontam essa greve como crucial para consolidar o sindicato. Vocês já falaram um pouco sobre isso, mas eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre o porquê vocês acham que esse processo foi tão importante para efetivar a SEDUFISM como a entidade da categoria. Uma das coisas que eu gostaria de mencionar, tentando fazer um comparativo assim com a situação de hoje, é que existia negociação. Os governos, os ministros, né, e a equipe apresentavam propostas. Essas propostas eram debatidas e se ia para uma negociação. Perfeito. E o ANDES fazia parte do movimento dos servidores públicos federais. E sempre o ANDES era o último a sair, porque era e conseguia coisas diferentes dos outros, porque era mais forte. Né? Era mais forte. Mas existia negociação, coisa que hoje não existe. Né?
não existe nem o reconhecimento é lamentável. nem a recepção. Mas então naquela época, na época nos anos 80, por exemplo, quando eram ministros, o Ministério da Educação sempre foi próximo do PFL, que seria o DEM. Mas sempre se conseguiu negociar tranquilamente. Sempre houve negociação. Até com o Rudolf Ludwig, que era... Ludwig, era um coronel. Coronel, era militar. Você conseguia negociar. E lembra, Roginel, as tabelas? As tabelas. Então, de Brasília vinham tabelas, e em cada assembleia era uma discussão das tabelas, de ter algum resultado para os docentes, né? Algum resultado prático nas tabelas salariais. Então, se vinha com aquelas tabelas, se discutia e retornava para Brasília, para o movimento nacional. Então, realmente, a negociação era assim, feita diariamente, assim, era uma coisa constante, permanente, que fazia com que os docentes participassem muito, ficassem muito mobilizados. Era uma mobilização contínua, né? Para justamente saber até que ponto que a gente poderia, né, enfrentar, até que ponto que a gente poderia ter algum resultado prático na negociação. E nesse processo... Tratando do salário, como o professor Rondinel coloca. Né? Mas são duas coisas. Sempre a nossa mobilização foi em defesa da universidade. Exatamente. Defender a universidade não significava só salário. Só o salário, exatamente. Significava também verbas para a universidade. Exatamente. Aí eu lembro, por exemplo, a greve aquela que tu mencionaste anteriormente, que é a greve de 87. Em 87, eu estava entrando na instituição e houve uma greve pela unificação da carreira. Foi ali que se conquistou o PURCSEL, que é o Plano Único de Classificação e Cargos, e se conseguiu uma melhoria salarial significativa, em torno de 70%, 80%. E eu lembro que eu fui chamado, porque eu era economista, pela professora Ana Maria Beltrame, e me disse: Rondinel, calcula aí como é que está o negócio. Eu digo: professora, nós ganhamos na Mega Sena, está muito bom e não sei o quê. E a greve continuou por mais verbas para a universidade. Mesmo tendo arrumado o nosso bolso, a greve continuou, porque existia a consciência que não adiantava só ter o salário, que tinha que ter verba para a manutenção da instituição, para o custeio, para o ensino, para a pesquisa, para a extensão. Então o movimento era um movimento consciente de sua obrigação. Em defesa da universidade pública. Né? Então, professor, o senhor está falando sobre esse ganho na Mega Sena, um dos outros momentos mais significativos desse período, desses primeiros anos de vida da SEDUFISM, foi a obtenção via a medida judicial do percentual de 84,32%, que correspondia a perdas do Plano Collor. Março de 90. Professor, para o senhor, por exemplo, como é que foi receber a notícia de um ganho de uma ação judicial tão significativa, né? 84,32%? Bom, era o mês de fevereiro, eu estava na praia. E liguei, porque naquela época, para poder fazer uma ligação, a gente tinha que ir num orelhão. Bom, eu fui no orelhão lá e liguei para aqui, para o sindicato, e o Israel me disse: tu está sentado? Eu digo: como é que eu vou estar sentado se eu estou na rua? Tu já foi no banco? Eu digo: não fui no banco ainda. Aí me disse: então tu vai ver. Era o mês de fevereiro, então nesse mês foi implementado o pagamento dos 84, então foi pago o mês, foi pago os 84 e foi pago as férias junto. Então quando eu vi aquilo ali era um monte de dinheiro, era muito dinheiro realmente. E essa ação ela foi ganha, na época nós tínhamos poucos filiados, era em torno de 150, 200 mais ou menos. Mas, quando foi ajuizada a ação, se entrou com uma ação por substituição processual para toda a categoria. Mas os que foram contemplados foram os docentes seletistas, porque o IPC, março 90, era para essa categoria dos seletistas. Então, os estatutários, eles não receberam. Isso criou uma divisão na categoria. Aí foi uma dor. Criou uma divisão. Mas muitos professores que não achavam que o sindicato era importante, se convenceram que o sindicato era importante e se filiaram. Sim. Né? Então, a greve de 91 e a conquista de 74 foram duas coisas que consolidaram a entidade.
Então, porque se conseguiu na justiça rever essa perda salarial. Do ponto de vista da infraestrutura também nós tivemos um gesto muito importante por parte de nossos assessores jurídicos, o Dr. Celso Carmelo e Dilermando de Barros, né? Acho que é Dilermando Barros, que eram nossos assessores jurídicos. E eles abriram mão de uma parte de seus honorários advocatícios pelo entendimento de que era necessário, e eles sabiam que nós não tínhamos nada. E eles entenderam de que deveriam nos ajudar nisso. Então, eles cederam uma parte de seus honorários, e com esse dinheiro nós compramos uma creche que estava em juízo e que ninguém queria comprar, que é a sede do SEDUFSE. Nós compramos uma creche. Essa creche estava totalmente horrível, né? Mas compramos, e com o dinheiro que tinha e outro dinheiro que nós tínhamos de uma ação do Fundo de Garantia, né? Te lembra do Fundo de Garantia? Nós conseguimos reformar a sede. E aí, então, você conseguiu inaugurar. Agora, se não fosse por isso, acho que não teríamos sede, né? Não teríamos sede. Nos fundos da sede tinha um mato, isso aqui era um mato. Aqui onde nós estamos agora, que é o auditório, era um mato. E na minha gestão foi construído esse auditório, aí com o dinheiro do Fundo de Garantia também. Então, pouco a pouco se foi avançando, né? Mas essa conquista, as duas coisas, tanto a greve de 91, os 84, que foi 92, 93, se manteve por 3 ou 4 anos, foram muito importantes do ponto de vista de consolidação e reafirmação perante a categoria, né? A tal ponto que, a partir daí, o sindicato só cresceu. Consolidou. Né? Se consolidou, né? E a gente fala aqui sobre essa sede, e então essa vitória dos 84,32%, obviamente tem um impacto financeiro. Mas em termos políticos, o que representou essa vitória também? Maior adesão dos professores, né? Porque justamente sentiram que, através do sindicato, um sindicato que tinha essa força nacional, eles poderiam entrar com ações e com alguma perspectiva de resultado concreto, né? Então, os professores perceberam, na época, justamente que a via sindical era a via mais comprometida com esse tipo de reivindicação, tanto a reivindicação salarial como a defesa da universidade, de um projeto de universidade pública de qualidade. Então, os docentes sentiram que essa via sindical, com esta unificação nacional, era o caminho, né? Era a perspectiva mais viável. Portanto, teve uma adesão ali, uma adesão muito importante naquela época, né? E com isso também a seção sindical começou a ter uma influência na cultura, na própria forma da vida das pessoas, da vida dos docentes, né? De participar do sindicato, ou seja, fazendo reuniões, fazendo bailes, organizando, né? O próprio jornal do sindicato nasceu aí nessa época. Então, foram várias frentes que a gente, né, com ali o professor Orlando Fonseca, também participou dessa fase, que a gente né, reunia em outros eventos, em peças de teatro, né, aqui em debates. Então, tinha também outras formas de atuar, que não era só na questão da defesa salarial, que é importante, na defesa dos docentes, mas também tinha essa penetração na comunidade, através da cultura, né? Através dessas formas de interagir com a sociedade local. Perfeito. Ainda sobre o episódio dos 84,32, eu gostaria que vocês comentassem sobre o que ocorreu 2 anos depois, em 95, quando uma ação judicial encaminhada pela reitoria sustou esse pagamento. Baseado nisso, inclusive, a SEDUFSM, na época, promoveu uma assembleia na qual o reitor, no caso o professor Odilon do Canto, foi considerado persona não grata ao movimento docente.
Até um tempo atrás, ele inclusive argumentava que essa era uma decisão injusta. Eu queria que vocês comentassem um pouco desse episódio, tanto da ação da reitoria, quanto da decisão da Assembleia de definir o reitor como persona non grata do movimento. Bom, na verdade, assim, o sindicato conseguiu na justiça isso e o reitor Tabajara implementou, se estava pagando. E sobre a questão do persona non grata, quer dizer, nunca nasceu da diretoria, nunca foi discutido na diretoria de declarar ninguém persona non grata. Imagina um colega, né? Foi um professor da Assembleia que levantou e propôs isso aí. Ele estava muito indignado, né? Era um professor muito indignado. E foi a Assembleia que aceitou. Né? Houve pessoas a favor, pessoas contra, e foi assim votado no embalo, vamos dizer. Né? Mas o sindicato jamais teve a intenção de declarar ninguém persona não grata. Né? Foi um episódio que aconteceu e... Porque houve uma ação rescisória, na verdade. Exatamente. Houve uma ação rescisória, que foi iniciativa da reitoria, e pela Constituição, que ser decisão transitada em julgado, é transitada em julgado de direito líquido e certo. Então, não teria mais por que suspender o pagamento. Né? Só que a discussão nos tribunais superiores em relação a várias ações de vários planos econômicos, plano Collor, plano Bresci e outros planos, era de que não se poderia sustentar a longo prazo. Então, de que o governo tinha que resolver essa questão econômica de suspender em algum momento isso. Né? Então, as reitorias foram pressionadas para que entrem com ações rescisórias. E o administrador, às vezes, ele tem que encaminhar. Né? E aí, quem está administrando está sujeito a esse tipo de desgaste. Né? Bom, para encerrar, conversando aqui com vocês e fazendo a pesquisa para embasar essas perguntas, a gente percebe que essa primeira década é de construção e consolidação. A sua gestão, se eu não me engano, leva como nome consolidação, não é? E teve uma realizações, se não me engano, foi a primeira, realizações, porque a gente estava imbuído com essa ideia de realizar alguma coisa em defesa da universidade. Então, teve uma gestão que era realizações, que era chamada. E foi mesmo, que foi o ano justamente aqui do prédio, o ano da conquista dos 84. Então, realizamos o que estava na plataforma, né? O objetivo. Perfeito. E então fica evidente que esses eram alguns dos desafios desse período, se consolidar. Nas próximas décadas vieram novos desafios para as novas gestões. Não se pode dizer que a história da Sedufism em algum momento teve suas facilidades. Novos desafios foram surgindo. Mas eu pergunto para vocês, baseado nas experiências dessa primeira década e desse processo, qual vocês acham que foi o legado que foi deixado dessa primeira década para as próximas gestões que viessem, para que elas também encarassem os seus desafios? Olha, eu acho que o legado está aqui presente na nossa conversa, assim, a nossa motivação ainda pela universidade, né? O nosso entendimento de uma universidade que tem uma relação com a sociedade, uma universidade que é pública, uma universidade de qualidade. Eu acho que o legado maior é essa defesa e, claro, a ideia de que a profissão docente exige uma participação efetiva, né? E essa participação se dá a nível nacional. É isso que foi, digamos, o grande embate, né? Começar a pensar não só numa entidade local, mas uma entidade que ganhasse força nacionalmente, que pudesse ter uma luta nacional, que fizesse parte dessa luta nacional, desse movimento docente. Eu acho que o movimento docente se ampliou, se consolidou e, claro, tem o revés. Né? Agora estamos passando por um momento muito complicado, um momento de trevas, realmente, onde que a universidade é atacada e temos que fazer força, temos que começar de novo a nos reunir, fazer novas mobilizações, enfim, é todo um processo de volta, né? de retornar àquela mobilização
aquela força, aquela união para realmente, né, construir uma universidade boa para todos, né? Perfeito. Professor Rondinel, para o senhor, qual o grande legado que ficou dessa primeira década? Eu acho que o grande legado é que nós afirmamos um movimento como sindicato. Exato. Essa é a grande diferença, porque a PUSB ela não queria ser sindicato. Se criou um sindicato, então, o nacional, e nós, quando criamos a seção, passamos a participar do sindicato nacional e do movimento sindical local também. Não é? Nossos irmãos do CEPERGS, do Simprosme, até nossas primeiras confraternizações, do Dia do Professor, foram junto com o CEPERGS e com o Simprosme. Durante 2 ou 3 anos, foram junto, porque éramos poucos, eram poucos filiados. Então, essa é a grande diferenciação. Nos anos 90, a grande diferença que tem com os anos posteriores, então os anos 80 e a primeira metade dos anos 90, se caracteriza por ser um período de inflação elevada, inflação alta, e angústia das pessoas por sobreviver com o salário, porque o salário com a inflação perde poder aquisitivo. Então o sindicato era importante porque ele apresentava a pauta, ele discutia o salário, discutia a carreira docente. A carreira docente foi em 87 que se conquistou, mas depois houve a implementação dela, demorou um tempo. E depois veio a qualificação, a necessidade da qualificação. Isso é muito importante. Que quando eu assumi ali, eu era assistente. E o Gil já estava indo para o doutorado, a Berenice estava indo para o doutorado, o pessoal estava indo para o doutorado, e ao final, acho que foi na segunda gestão da Berenice, a Berenice já estava no doutorado, e eu fiquei ali. Na verdade, eu fui presidente uma vez, mas na primeira gestão, na segunda da Berenice, eu já era presidente. Só que ela que dirigia as coisas, né? Mas eu que comandava praticamente, né? Mas o grande legado é esse, que se criou então um sindicato com a unidade nacional, não é? Exato. E os professores se convenceram de que deveria existir uma organização sindical. Então, o aumento de associados demonstra isso, né? De que, e hoje a situação hoje demonstra que tomamos a decisão correta, não é? Tomamos a decisão correta porque esse era o caminho. Esse era o caminho. E a qualificação profissional, como tu colocaste, também era uma luta, né? Então, ao mesmo tempo, a defesa da universidade e a qualificação profissional. A qualificação, porque quando foi criada a universidade não tinha programas de pós-graduação. Hoje, quer dizer, para ter programas de pós-graduação tem que ter pessoas qualificadas, né? Então, o doutorado é a base, é o ponto de partida. Hoje em dia, nós temos cursos de doutorado na instituição em quase a maioria, em quase todas as áreas. Por quê? Porque houve qualificação do pessoal, que foi para o exterior, foi aqui no Brasil, se criaram cursos, né? E isso possibilitou de que se qualificasse a sociedade, né? Pessoas professores mesmo, estaduais, municipais e de outras áreas, se qualificaram e têm acesso ao conhecimento porque o corpo docente se qualificou, né? Então esse é o resultado disso. Perfeito. Professor João Pedro Gil, professor Ricardo Rondinel, gostaria de agradecer pela atenção e disponibilidade de vocês em conversar conosco e iniciar essa série de programas especiais que a gente vai dar sequência com as outras 2 décadas da história dos sindicatos. Olha, eu agradeço muito a oportunidade e recordar esses momentos, né? 30 anos, parece que foi ontem, né? Como se diz. E encontrar meu colega de luta, o professor Rondinel, e estar aqui no auditório de uma pessoa assim que participou bastante aqui do movimento e que foi minha aluna, e hoje o auditório tem o seu nome, a professora Suzy Scalco. Então, para mim, ao mesmo tempo, é emocionante voltar e ter reconhecido na frente o nome dessa aluna e professora que fez parte do movimento docente. Então, sinto muito emocionado em estar aqui hoje e eu agradeço a oportunidade. Então, para concluir, eu agradeço o convite dos jornalistas da SEDUC para participar desse momento, que é um momento histórico, porque afinal são 30 anos, e 30 anos não se faz todos os dias.
a satisfação de estar nessa casa novamente, nesse auditório, como mencionaste, que leva o nome da nossa companheira Suzy, e também fazendo um balanço, né, a satisfação de ter participado desse movimento sem querer querendo. Não porque eu nunca não vou me filiar e vou participar. Eu fui quase que levado, entendeu? Mas pouco a pouco fui entrando e eu fui tesoureiro, fui vice-presidente, fui presidente, fui de conselho de representantes. A Berenice acostumava dizer, né? Fui de tantas diretorias, tantos comandos de greve, não sei o que mais. Então, revendo a história assim, veio com satisfação de que nós cumprimos com o nosso papel, que foi iniciar o movimento, e outras diretorias depois seguiram isso. E o mais importante desse sindicato é que sempre houve renovação. Perfeito. Sempre renovamos. Não é um presidente que ficou 10 anos, 15 anos, 20 anos, o Joaquimzão, né? Nós sempre renovamos, conseguimos renovar. Então, as pessoas que participaram continuam participando de alguma forma, de outra forma, escrevendo ou fazendo alguma coisa, mas a grande maioria dos que passaram sempre continuaram participando de alguma ou de outra forma. Então, uma satisfação ter participado desse momento. Está aí a prova. Muito vivo, né? Até hoje. Isso. Certo. Assim, encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença dos ex-diretores da Sedufism, João Pedro Gil e Ricardo Rondinel, e que discutiu a primeira década de vida do nosso sindicato. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast nas nossas redes sociais e no nosso site. O endereço do nosso site é www.sedufism.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.